Bom dia, mulheres graciosas! Um bom dia maravilhoso a todos. Mais um dia, não é? Que o Senhor preparou para cada uma de nós. Gente, que maravilha! Bom dia, Ruth! Seja bem-vinda à nossa sala, à nossa série Mulheres Graciosas. O Senhor preparou para nós essa série. Ela nasceu primeiro no coração de Deus. E nós estamos aqui para colocá-la em prática. Muito bem-vinda! Mandem, gente, aviãozinho, convidem quem vocês acham que precisa aprender com as mulheres da Bíblia. E hoje, a nossa mulher, a mulher que vai nos ensinar é a mulher de Noé. Uma mulher sem nome, mas que tem muito para nos ensinar. Sejam todas bem-vindas. Entrem na nossa sala, assentem-se, porque nós vamos maratonar. Logo nós, não é? Que gostamos tanto de séries. Bom dia! Gostamos tanto, né? Então que nós possamos, neste dia, transbordar amor, né? Mandando aí aviãozinho para as mulheres, para você que vai ver gravada, bom dia, boa tarde, boa noite. Você não está aqui por acaso. Esta não é uma série de religião nem religiosidade. É uma série que tem como objetivo levar para você, mulher, ensinamentos que mulheres da Bíblia podem nos dar. Sim, a Bíblia tem inúmeros personagens, não é? Mas as mulheres da Bíblia têm muito a nos ensinar. E como você pode ver, mulher, neste dia, nessa manhã, nós vamos aprender com uma mulher que nem o nome dela é citado na Bíblia. Ela é apenas citada como a mulher de Noé. Então isso já nos traz um ensinamento, não é? Sejam muito bem-vindas mesmo, porque você está aqui, porque o Senhor escolheu a sua presença. Eu estou aqui porque o Senhor escolheu a mim também para estar presente nesta sala. Seja muito bem-vinda, que o Senhor toque no seu coração nesta manhã e que você possa, neste dia, refletir todos os ensinamentos que esta mulher sem nome, logo o nome, né, que é tão importante. A gente fala, eu quero perder tudo, mas eu não quero perder o meu nome. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda à nossa sala. Peguem aí o seu caderno de anotações, a sua Bíblia e vamos começar nesta manhã o nosso aprendizado. Sejam todas bem-vindas. A gente sempre começa agradecendo ao nosso Deus, fazendo uma breve oração, mas com muita consistência. Então vamos agora, mulheres maravilhosas, mulheres graciosas, mulheres cheias da graça de Deus, vamos agradecer, pois isso é o mínimo que nós podemos fazer diante de tantas maravilhas que o nosso Deus faz por nós. Então que nós possamos agora fechar os nossos olhos nesta manhã, neste dia que se inicia. Se você não pode fechar os seus olhos físicos, feche os seus olhos da alma. Mas nesta manhã, começamos agradecendo. Pai, Paizinho amado, obrigada por mais uma noite em que zelou por nós. Obrigada, Espírito Santo, por ter conduzido o nosso sono. E gratidão imensa, Paizinho, pelo despertar deste novo dia que o Senhor preparou para cada uma de nós, mulheres graciosas, mulheres cheias da graça, mulheres que foram escolhidas para expandir o seu reino, Pai. Que nesta nossa série, nesse capítulo de hoje, Pai, possamos abrir o nosso coração e que o Espírito Santo possa nos dar discernimento para que a gente possa entender e ter todos os cliques de Jesus, onde nós vamos aprender a ver a vida com os olhos de Deus e não os nossos. E que esta mulher de hoje possa nos ensinar, trazer muitos ensinamentos para a nossa vida como mulheres graciosas. Que assim seja, graças a Deus.
Olha, mulheres, ao estudar esta mulher, só o título, né? Só o tema nesse nosso capítulo de hoje, que é a mulher de Noé, uma mulher sem nome, que tem muito a nos ensinar, já é possível aprender muito com esse título. Porque veja bem, né, como eu estava dizendo, aquilo que a gente mais preza na vida é o nosso nome. Às vezes a gente fala assim, ai gente, a gente pode perder tudo. Claro que não podemos perder a Deus, estar na presença de Deus é o mais importante. Mas a gente fala assim, o nosso nome, né, é o que nos define. E aí o que vem a acontecer com a gente? De repente aparece uma mulher que quer nos ensinar, mas nem nome ela tem. Na nossa vida hoje, trazendo para o nosso dia, quantas vezes, né, a gente vai pelo nome, pelo status da pessoa e a gente começa a seguir, a gente começa a buscar o que essa pessoa pode nos ensinar. Gente, tem muita gente que não tem o nome citado, que não tem milhões de seguidores, mas que Deus está usando para poder falar, para poder trazer a palavra dele, para poder expandir o reino. Então que nós possamos já, de início, com o tema dessa nossa live, uma mulher sem nome, entender que a gente tem outros princípios, outras qualidades, principalmente as de que se nós formos servas de Deus, já nos basta. Se uma pessoa fala sobre Deus, ela já nos basta, não precisa buscarmos saber quem é ela, quantos seguidores ela tem, quem segue ela, né? E isso não é o importante. O importante é o conteúdo que essa pessoa vai trazer para nós. Então, nessa manhã, abrimos o nosso coração para aprender com a mulher de Noé. O que uma mulher sem nome, gente, tem a nos ensinar? Na verdade, o nome da mulher de Noé, ele não é citado na Bíblia. Assim como tantos outros personagens, ela não vai ser a primeira mulher que nós vamos falar que não tem um nome citado na Bíblia. Mas, gente, são personagens importantes, são personagens que têm muito a nos ensinar. Sabe, que acreditem que alguns preferem, né, optam mesmo por ficar na sombra da cruz de Cristo e não querer aparecer, né? Tem muitas pessoas famosas e importantes aqui na Terra, por exemplo, que são totalmente desconhecidas no céu. Pega esse clique. Tem muita gente importante aqui na Terra, famosa, que é desconhecida no céu. Mas eu tenho certeza que existem muitas pessoas que são anônimas aqui na Terra, mas que, assim como a mulher de Noé, tem o seu nome conhecido lá no céu. Então eu te faço já a primeira pergunta. A sua conduta, mulher, tem feito você ser uma mulher conhecida na terra ou no céu? O que mais nos importa? Sermos conhecidos na terra ou no céu? Começamos a refletir aqui, a partir deste momento. A história da mulher de Noé, ela é relatada em Gênesis, capítulo 7, a partir do capítulo 7. Então eu sempre recomendo que você vá à Bíblia, por mais que a gente traga um tema, a gente discuta sobre ele. É muito importante, se você quer buscar conhecimento, se você quer entender a palavra, que você vá depois. Anote aí, Gênesis 7, 7. Gênesis capítulo 7, versículo 7. 7, número da perfeição. Então essa mulher tem muito a nos ensinar. Ela é conhecida primeiramente pela paciência dela. Por que pela paciência, gente? Quem não conhece a história de Noé, não é? Essa mulher conseguiu ficar pacientemente dentro da arca, no meio daquele monte de animais que provavelmente não era um ambiente legal, não era um ambiente bom, era um ambiente mal cheiroso. Tinha inúmeros animais lá dentro, mas a família. E essa mulher permaneceu
paciente ao lado do seu marido, ao lado dos seus filhos, ao lado das suas noras. Então, por aqui, a gente já vai entendendo que ela era uma mulher paciente. Ela também é conhecida como uma mulher que soube criar seus filhos. E aqui, uma parte muito importante, além de tudo que a gente vai aprender. Ela soube criar seus filhos. E por que que fala isso? Por que que é destacado isso, que ela soube criar seus filhos? Porque essa mulher, gente, viveu no meio de uma sociedade corrompida. Tanto que Deus, faz o dilúvio, manda o dilúvio por causa daquela sociedade, por estar descontente com aquelas pessoas. Então ela tinha um desafio. Além dela mesma não se corromper mediante a toda aquela sociedade, ela ainda tinha a missão de manter seus filhos no caminho do Senhor. Tarefa não é fácil, não é mesmo? Até aqui, gente, a gente conheceu um pouco dessa mulher, da estrutura da família dela, mas agora vamos refletir um pouco sobre todo o contexto em que ela viveu e que ela criou os filhos dela. Imagina a responsabilidade dessa mulher em se manter pura e manter seus filhos puros naquela sociedade, naquele ambiente corrompido. Imagina o trabalho. Imagina quantas vezes essa mulher precisou silenciar, precisou buscar a presença de Deus para conseguir cumprir essa tarefa. Imagina ser a mulher daquele homem que Deus escolheu para recomeçar o mundo. Olha o tamanho da responsabilidade. Muitas vezes a gente julga as criações, a gente julga as mulheres, mas a gente não sabe o que está por trás dela. A gente não sabe a responsabilidade que essa mulher tem. Imagine como essa mulher, gente, foi ridicularizada enquanto seu marido Noé trabalhava em um projeto que parecia tolo. Gente, Noé e os filhos deles, eles levaram anos para construir a arca. Eles levaram anos para construir a arca. E depois, mais um tempo para armazenar tudo que era necessário para os animais dentro da arca, conforme Deus tinha falado. Então, gente, nesse período, para pensar, nesse período, quantas vezes disseram a essa mulher que o marido dela era louco, que o marido dela era um lunático. O marido dela estava construindo um barco gigante, gente. E ainda ele tentava, alertar sobre uma enchente futura, sendo que nunca antes tinha chovido na terra. Então veja bem quantas vezes, bom dia Vilma, seja bem-vinda à nossa sala. Nós estamos falando da mulher de Noé, uma mulher que tem tanto a nos ensinar. Imagina essa mulher, essa esposa, ficar ouvindo as pessoas ridicularizarem o marido dela, porque ele estava construindo um barco gigante, falando de uma enchente num lugar na terra onde nunca havia chovido. Quantas vezes somos ridicularizadas? O nosso marido tem projetos. Será que nós estamos apoiando o nosso marido? Ou nós estamos nos juntando àqueles que zombam dele? Olha só, imagina que as risadas, as zombarias devem ter sido para ela algo tão cansativo a cada ano que passava, e o marido dela e os filhos trabalhando na construção desse barco gigante, e nenhuma gota de água caía. E as pessoas deveriam zombar com certeza da família dela. Mas ela, gente, ela e a família dela se mantiveram fielmente, seguiram as instruções de Deus, e aqueles que um dia zombaram deles, depois dariam tudo
pôr um lugarzinho na arca. Quantas vezes os projetos, as coisas dos nossos maridos ou até as nossas são ridicularizadas. Muitas vezes a gente vê pessoas de sucesso, né? Pessoas que tiveram esse sucesso na sua vida, na sua carreira, na sua família. E aí as pessoas falam, né? É muito fácil criticar. Todo mundo quer o que o outro tem. Todo mundo queria o lugarzinho na arca que a mulher de Noé e a sua família teve. Mas ninguém quis passar pelo processo que eles passaram. Muito pelo contrário, zombaram desse processo. Então aqui, gente, é um clique muito grande. Dá um clique na nossa mente. A gente escuta um estalo que fala assim pra gente: opa, o que eu estou fazendo com os meus projetos e com os projetos dos outros também? Eu estou incentivando ou eu estou, na verdade, zombando? De que lado eu estou na vida? Nos projetos do meu marido, nos meus projetos para quem não está casado, nos projetos do noivo, do namorado, do companheiro, do pai, da mãe, da sogra, da família. De que lado você está? Você amanhã, quando tudo der certo, você vai ter direito a um lugarzinho nessa arca? Você já parou para pensar isso? Muitas vezes, gente, quando nós lemos as histórias da Bíblia, a gente acredita, às vezes a gente até pensa que foi algo fácil. Tem algumas que não, né? Que a situação é tão dramática, tão triste, tão sofredora que a gente sabe, mas a gente chega a pensar, muitas vezes, há quem pense que parece que foi fácil, mas é só a gente trazer para os nossos dias de hoje. Ou seja, gente, está fácil hoje manter os filhos puros mediante a sociedade que vivemos? É tarefa fácil? Para pensar, você que é mãe, você que é tia, você que é avó, você que é madrinha, você que cuida, né, de crianças, que é o futuro da nossa geração. Está fácil criar filhos puros nos princípios de Deus na sociedade de hoje? Imagina naquela época. E olha que hoje nós temos ferramentas para nos orientar e nós temos a palavra viva de Deus, que é a Bíblia, que pode nos orientar em todos os assuntos da nossa vida, principalmente também na criação dos filhos, na preparação da nova geração, da geração que está vindo, da geração. Vocês, enquanto pais, são responsáveis pela criação de uma geração nos princípios de Deus. Imagina essa mulher que não tinha ferramenta nenhuma e não tinha a palavra viva de Deus para ser seguida. Era ela crendo em Deus diretamente e seguindo, transpassando todos os obstáculos. Outra coisa, quantas vezes nós buscamos um sonho e parecemos tolas para outras pessoas? Quantas vezes? Hoje eu não sei o que você está passando, mas talvez o que você está passando para os outros esteja parecendo que você é tola, que você está fazendo a maior burrada da sua vida. Mas se você está seguindo os caminhos de Deus, os princípios de Deus, se ajoelhando, buscando a presença de Deus, estar na presença de Deus é o principal para a nossa vida. Se é isso que você está buscando e Deus te apresentou um projeto, como Ele apresentou para mim esta série de lives, Ele apresentou para mim o convite de estar com a minha história, com vários capítulos da minha história que eu já superei, complementando a história de outras mulheres. Talvez, gente, na vida de outras mulheres está faltando o capítulo que você já superou, que você já viveu. Se você está fazendo isso, tenha fé e continue. Quantas vezes paramos?
Quantas vezes não suportamos as críticas, as zombarias, as pessoas olhando para a gente como se nós fôssemos tolas, loucas, insanas. Quantas vezes? E aí nós desistimos dos nossos sonhos e dos nossos projetos. E isso acontece dentro da nossa família. Não são as pessoas de fora apenas que zombam de nós, que nos criticam quando a gente resolve seguir os planos de Deus para a nossa vida. Não são, dentro da nossa família também. Mas quantas vezes nós já engavetamos os nossos sonhos? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Para pensar. Mas aprenda com a mulher de Noé. Ela não desistiu. Ela não se juntou aos escarnecedores. Ela não se juntou àqueles que zombavam do seu marido e da sua família. Porque ela confiou. Ela acreditou, ela não contestou, em momento algum ela fala para Deus, ou tem relatos dela falando: Senhor, mas que loucura é essa? Um barco gigante, uma enchente que vai destruir tudo num lugar que nunca choveu? Não, é aquilo que a gente sempre fala, as coisas de Deus nós não temos que pedir explicação. Nós apenas temos que confiar e seguir em frente. E seguir ouvindo, estando na presença de Deus, para que nós possamos continuar e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. E cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Essa mulher conseguiu tudo isso sozinha, sem ferramentas e sem a palavra para norteá-la. Um feito dessa mulher, gente. Essa mulher teve grandes feitos na vida dela, mas ela conseguiu. E a prova disso é que Deus salvou Noé, ela, os filhos e as noras das águas do dilúvio. Tenha fé que Deus vai te salvar das águas do dilúvio, das areias do deserto que você está passando. E Ele vai te levar à terra prometida. Ele vai te mostrar terra firme. Mas você precisa ter fé e não ouvir a quem não tem a acrescentar na sua vida. Ela nos mostrou, essa mulher nos mostrou, gente, que é preciso confiar no Senhor e nos comprometermos com a sua vontade, para que nós possamos permanecer na rota quando outros nos ridicularizam. Mas acredite, ela nos mostrou que vale a pena. Então, gente, nós podemos acreditar que Noé e a sua esposa, eles podem não ter convencido ninguém a entrar na arca, mas eles conseguiram salvar através da confiança. Eles conseguiram salvar seus filhos e suas noras de toda aquela corrupção. E como recompensa, eles puderam entrar todos na arca. Será que a sua família vai conseguir entrar na arca? Tem um lugarzinho garantido? É importante você, enquanto mulher graciosa, uma mulher cheia da graça de Deus, conduzir esta família. A mulher, ela é a coluna do lar. O homem é a cabeça. Mas não tem coluna sem cabeça e nem cabeça sem coluna. Não tem corpo que ande, que é a coluna, sem cabeça. Não tem. Então precisa ter um acordo. E, acima de tudo, conduzidos por Deus, para que você não se desvie da rota que Deus traçou para você e para sua família. Que você esteja sempre à disposição de seguir o caminho que Deus quer para você. Imagina se fosse hoje. Você conseguiria salvar seus filhos e a sua família
com a sua conduta, acreditando no Senhor? E mais, conseguiria se salvar, mulher? Você teria o seu lugar garantido na arca? Mais uma reflexão aqui. Essas são perguntas para que nós possamos refletir. Como estamos cuidando da pureza de nossos filhos em meio a uma sociedade que vive numa total inversão de valores e princípios? Será que nós, não só nossos filhos, nós mesmas, temos o nosso lugar hoje garantido na arca? O Senhor responsabilizou os pais a ensinarem seus filhos a guardarem a palavra de Deus. E como prova disso, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. As palavras de Deus foi determinada que você passe para os seus filhos. E Noé e a sua esposa conseguiram fazer isso. Eles conseguiram convencer todos os filhos e as noras a entrarem na arca, a acreditarem que era a rota, o caminho que Deus tinha traçado para cada uma daquelas pessoas, daquela família. Bom dia, Desolina, Nicolas, a todos que estão presentes nesta nossa sala. Sejam bem-vindos. É uma série de lives onde estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia. E hoje, uma mulher sem nome, ela nos ensina que é possível se manter puro mediante a sociedade corrompida. Hoje nós temos uma sociedade, nós buscamos um renovo, buscamos um reavivamento, buscamos com a nossa conduta de mulheres graciosas mudar esta realidade. Começando mudando por nós, depois pela nossa família, depois pelos ambientes em que nós estamos, para que nós possamos garantir o nosso lugar na arca. Pare para pensar, reflita. Na Bíblia, na verdade, o que prova, É importante a gente ver as provas. O que prova que a mulher de Noé manteve-se pura no meio de uma geração corrompida? O que prova, gente, é que na Bíblia está tudo muito bem demonstrado, para que não fique nenhuma dúvida. E nesse caso, no caso dela, o que prova é o fato de que a palavra de Deus declara, está escrito: disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Então veja bem, Deus chama esta família e Deus viu neles a justiça. Por isso, eles ganharam o direito de entrar na arca. Bom dia a todos e eu te pergunto, sejam bem-vindos e já comecem a refletir. Deus vê justiça em você? O que Deus está vendo em você hoje, mulher? O que Deus vê em você, garante para você um lugar na arca? Garante para sua família, seus filhos, que sejam sobrinhos, irmãos, garantem um lugar na arca? As suas atitudes hoje, mediante uma sociedade que tem os seus valores invertidos, qual é a sua atitude? Você está fazendo a sua parte para que o reino se expanda? Não basta estar aqui na nossa sala, maratonar nesta série, mandar esta série para outras mulheres, cada capítulo, ir à Bíblia, estudar, anotar. O que é que você está fazendo de tudo isso?
São as suas atitudes, as suas ações que garantirão o seu lugar na arca. E foi a ação da mulher de Noé de confiar, de manter os seus filhos puros, mesmo em meio àquela sociedade corrompida, de não se juntar àqueles que zombavam de seus filhos e seu marido na construção da arca, que garantiu a ela o lugarzinho dela na arca e da família. Olha que importante isso. Outra coisa que essa mulher nos mostrou, gente, é que ela teve muita paciência. E você? Como anda aí a sua paciência mediante aos planos de Deus para a sua vida? Como você está? Esta mulher suportou o mau cheiro e tantas outras dificuldades que devem ter sido encontradas por mais de 1 ano, gente, morando dentro daquela arca, mas junto com a sua família, com o seu esposo, presente na presença de Deus. Ela não se afasta da presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Só por isso, gente, essa mulher já nos ensina muito. Pois pare para pensar, mulheres. Pare para pensar. Por muito menos, hoje, já perdemos a paciência. Transformamos os nossos lares em um celeiro de discórdia. É ou não é, mulheres? Quer exemplos? Por exemplo, deixa marido, filhos, irmãos, pai, mãe, deixarem as coisas fora do lugar. Louça suja, toalha molhada, sapato jogado, comida no prato. Nem vou citar noras e genros aqui, entendeu? Que a paciência muitas vezes é mais limitada ainda. Como anda a sua paciência? Você se mantém firme, mesmo mediante as adversidades do lar? Será que você tem a paciência da mulher de Noé, de uma mulher graciosa, uma mulher virtuosa, uma mulher segundo o coração de Deus? Como está a sua paciência dentro do lar, dentro da sua casa, no seu trabalho, em meio às pessoas que você está, que você convive? Como está a sua paciência? Como você tem se portado como uma mulher segundo o coração de Deus? Como a mulher de Noé, perseverante, firme, acreditando que a terra firme ia chegar? Você acredita que você vai pisar em terra firme, você que está no dilúvio, você que está no deserto? Ou você ainda está em meio àqueles que zombam, aqueles que duvidam dos propósitos de Deus? Onde será, mulher, que está o seu coração? Porque o coração da mulher de Noé, com certeza, estava em Deus. Não tem outro lugar para ele estar. Um exemplo, a Bíblia traz exemplos. Diferente da mulher de Ló, né? Que pereceu após ter a mesma oportunidade de ser salva. Ela teve a oportunidade de ser salva da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas esta mulher estava com o seu coração naquelas cidades corrompidas. Então eu te pergunto, você vai perder a oportunidade de ser salva porque o seu coração não está em Deus, nas coisas de Deus? É mais um clique aí. Aonde está o seu coração? Presta atenção. Está nos propósitos que Deus traçou para você e sua família? Onde está o seu coração, mulher? É hora de pararmos para pensar e fazermos para nós mesmas esta pergunta. Fabiana, Desolina, Andréia, Ruth e tantas outras que verão essa live. Mulher, onde está o seu coração? Sabe por quê? Isso porque é o lugar aonde está o nosso coração que vai determinar se a nossa família e se nós entraremos na arca ou
se pereceremos às corrupções dessa geração. Veja bem, olha que importante. Ouviu mais um clique agora, mulher? Passou a enxergar algo além, com mais nitidez em sua vida? Troque as suas lentes desfocadas pelas lentes de Jesus. Comece a enxergar a vida a partir dos olhos de Deus, a enxergar a sua vida. Muitas vezes, na maioria das vezes, se não em todas, você só está colhendo o que você plantou. E aí eu te pergunto, durante esta colheita, o que você está plantando? Porque são situações que acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu colho, eu ainda continuo plantando. É um processo. Se você está colhendo sementes que não germinaram, são ervas daninhas que você está colhendo, e mesmo assim, nesse caminho, você não entendeu ainda que você precisa plantar sementes em terra boa, que você precisa tratar, cuidar dessa terra. Novamente, o seu plantio de ervas daninhas vai dar continuidade, vai continuar, porque você não entendeu, não ouviu o clique para mudar a sua vida, para mudar os seus olhos. Se todas as vezes você se coloca na posição de vítima da vida, vítima do mundo, de abandonada por Deus, o que é, mulher, que você acha que você está plantando? Porque às vezes você está focada no que você está colhendo, mas você não está vendo que em meio à colheita tem plantio também. Tem plantio também. E será que o seu plantio de hoje garante o seu lugar na arca? Entendeu, mulher? Aqui, que é papel dos pais, é papel da mulher graciosa, manter seus filhos, sua família, sua casa puros. Se manter pura e assim você conduzir a todos para dentro da arca. Você entendeu isso? Pois bem, o apóstolo Paulo nos aconselhou a termos postura de filhos de Deus no meio desta geração perversa que vivemos. E ele também afirmou e confirmou em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, que apenas 8 almas se salvaram pela água. A família de Noé. Ele confirma isso para nós. Que a família de Noé, apenas 8. Noé, sua esposa, seus filhos e nora se salvaram, porque confiaram no Senhor. Valeu a pena para essas pessoas. Eu tenho certeza, porque nós estamos aqui hoje aprendendo com elas. Valeu a pena, com certeza. Tantas lições, mulheres, nós aprendemos até aqui com essa mulher. Essa mulher nos ensina em cada parte, em cada versículo que lemos. Ainda que ela não tenha um nome, ela tem o que nos ensinar. Mas nós vamos à principal lição que essa mulher nos ensina. Uma mulher cujo nome nem é citado na Bíblia, mas tem uma história a nos inspirar. Uma história para que nós possamos modelar. E para concluir hoje, essa mulher, a mulher de Noé, nos ensina com seu exemplo. Ela nos ensina que por trás de um grande homem de Deus existe também uma grande mulher, a qual muitas vezes nem aparece,
e nem é citada pelo nome. Apenas podemos ouvir dizer a mulher de fulano ou a mulher de ciclano. Mas que essa mulher se mantém pura e leal ao seu esposo, sua família e especialmente a Deus. Ela se mantém na presença de Deus, mesmo no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, mulheres, não há desculpas que possa justificar uma conduta diferente da conduta dessa mulher, de confiar, de acreditar, de esperar no Senhor, junto com a sua família. Entende? Afinal de contas, mulheres, entendam isso. Não seria bom, de forma alguma, que a opinião dos outros nos fizessem perder nosso lugar na arca. Amém? Fiquem hoje com essa reflexão. Se você está deixando que outras pessoas determinem se você vai ou não entrar na arca, se você vai ou não garantir que a sua família entre na arca. Levante, mulher. Levante. Limpe os joelhos. Sacuda a poeira. Ajeita a sua coroa. E segue para um dia que Deus preparou para você. Este é um dia que Deus preparou para você. E eu, Fabiana Barbosa, agradeço a presença de vocês aqui para aprender juntamente comigo nesta manhã que uma mulher sem nome tem muito a nos ensinar, que as pessoas têm muito a nos ensinar, independente do status que elas têm. Não é o status, não é a importância, não é se são famosas ou não, se tem milhões de seguidores ou não, que vai garantir que ela tem algo a nos ensinar. Que caia por terra esse nosso conceito. E por isso, você que pode se achar uma mulher sem nome, pode se achar que não tem importância alguma, pois acredite, para Deus a sua importância é a mesma daquelas que têm os nomes citados. E muitas vezes aqui, você que se acha uma mulher sem nome, tem o seu nome conhecido no céu. E Deus te ama. Deus tem um propósito para você. Amém? Bom, mulheres, nesta manhã, tanto aprendizado, não é? E na próxima semana continua o nosso aprendizado. Então mandem os capítulos que vocês já assistiram, para quem tocar no coração de vocês, para que não perca nenhum dos ensinamentos, nenhuma das mulheres, nenhuma das maravilhas que Deus tem trazido para nós através dessas mulheres. E na próxima semana, a mulher que nós vamos aprender é Sara, a mãe de nações. Veja bem, nós saímos de uma mulher sem nome e vamos a uma mulher, a mãe das nações, Sara. Tanto uma quanto a outra tem muito a nos ensinar. Eu espero vocês na próxima semana. Espero também que no decorrer deste dia vocês vão refletir todos os ensinamentos da mulher de Noé. Revejam essa live, vão para a Bíblia, façam as anotações, mas não deixem passar, porque é assim que Deus traz para nós ferramentas maravilhosas, é assim que Ele nos ensina, é assim que Ele traz pessoas que são aparentemente sem nome, mas que são para Ele com os nomes conhecidos e escrito no céu. E você é uma delas. Então, como propósito você tem garantir que a sua família entre na arca. Amém? Tenham todas, mulheres, um dia excelente na presença do Senhor.
Seja uma mulher graciosa neste dia. Agora, daqui a pouco, eu vou para o devocional, nosso projeto, eu e minha irmã Andréia Barbosa, temos o projeto Duas Irmãs e um Propósito e temos uma live, um devocional, às 7h07. E eu espero vocês, e espero vocês também na próxima semana. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Amém?